da visão das forças combinadas da mente de muitas pessoas que, trabalhando em harmonia sob nossa forma de governo, permitem que a indústria, o sistema bancário, a agricultura e a iniciativa privada em todas as áreas formem uma frente sólida. Nossa forma de governo é um excelente exemplo de mastermind, combinando como faz o harmonioso esforço cooperativo das unidades de governo estaduais e federal. Dentro dessa aliança amistosa, crescemos e prosperamos como nenhuma outra nação conhecida pela civilização. Negócios bem-sucedidos alcançaram o sucesso porque seus líderes adotam e usam esse mesmo princípio de aliança amistosa entre aqueles que administram o negócio. Venha até a janela e vou mostrar, bem ali, na área dos trilhos da ferrovia, um bom exemplo de mastermind em ação no transporte. Ali você vê um trem de carga sendo preparado para a sua viagem. O trem estará sob o comando de uma equipe de homens que coordenam seus esforços em espírito de harmonia. O condutor é o líder da equipe. Ele pode levar o trem ao seu destino só porque todos os outros membros da equipe reconhecem e respeitam sua autoridade e cumprem suas instruções em espírito de harmonia. O que acha que aconteceria com aquele trem se o engenheiro negligenciasse ou se negasse a obedecer aos sinais do condutor? Hill. Poderia haver um acidente que custaria a vida de toda a equipe. Carnegie. Exatamente. Bem, administrar um negócio de sucesso pede a aplicação do mesmo princípio de mastermind essencial à operação de um trem. Quando há falta de harmonia entre os que estão envolvidos na administração de um negócio, a vara de falências está logo ali. Está acompanhando a descrição? Quero que a entenda, porque ela trata da essência de toda a realização bem-sucedida em todos os campos da iniciativa humana. Hill. Entendo o princípio do mastermind, embora nunca tenha pensado nele como a única fonte de suas estupendas realizações na indústria do aço e base de sua imensa fortuna. Carnegie. Ah, não. Ele não é a única fonte de minhas realizações. Outros princípios estiveram envolvidos na acumulação do dinheiro e na construção de uma grande indústria do aço, mas foram menos importantes que o mastermind. O princípio que vem depois do mastermind em importância é a definição de objetivo. Esses dois princípios combinados produziram o que o mundo chama de uma indústria bem-sucedida. Nenhum deles sozinho teria garantido sucesso. Olhe para aqueles coitados ali no pátio da ferrovia e vai ver um exemplo perfeito de um grupo de homens sem definição de objetivo ou mastermind. Também é um exemplo de falta de objetivo e coordenação de esforços. Se aqueles homens pensassem juntos e escolhessem um objetivo definido e adotassem um plano definido para realizar seu propósito, poderiam ser a equipe que comanda aquele trem de carga, não um grupo de sem-teto desafortunado e castigado pela pobreza. Entende o que quero dizer? Hill. Sim, senhor. Mas como é possível que nunca tenham sido ensinados a esses homens os princípios da realização como agora os descreve para mim? Por que eles não descobriram o poder do mastermind como você descobriu? Carnegie. Eu não descobri o princípio do mastermind. Eu me apropriei dele. Tirei da Bíblia, literalmente. Hill. Da Bíblia? Ora, nunca soube que a Bíblia ensinava a filosofia prática da realização. Em que parte dela encontrou o princípio do mastermind? Carnegie. No Novo Testamento, na história do Cristo e seus 12 apóstolos. Você lembra a história, é claro. Até onde consegui aprender, Cristo foi a primeira pessoa na história a fazer uso do mastermind. Lembre-se do poder incomum de Cristo e do poder de seus discípulos depois de ele ter sido crucificado. Minha teoria é que o poder de Cristo surgiu de seu relacionamento com Deus, e o poder de seus discípulos surgiu da aliança harmoniosa de todos com ele. Acredito que ele estabeleceu uma grande verdade quando disse aos seus seguidores que poderiam realizar até coisas maiores, pois ele tinha descoberto
que a fusão de duas ou mais mentes em espírito de harmonia, com um propósito definido em vista, põe o homem em contato com a mente universal, que é Deus. Chamo sua atenção para o que aconteceu quando Judas Iscariotes traiu a Cristo. A quebra da ligação de harmonia levou o Mestre à suprema catástrofe de sua vida. E em uma metáfora prática, sugiro que, quando o elo de harmonia se rompe, seja por qual motivo for, entre os membros do grupo de mastermind que opera um negócio ou uma casa, a ruína está logo ali na esquina. Se tivesse que declarar seu principal objetivo na vida em uma frase, que resposta daria? Hill. O mastermind pode ter benefício prático além dos relacionamentos de negócios? Carnegie. Ah, sim. Pode ser de uso prático em relação a qualquer forma de relacionamento humano em que seja necessária a cooperação. Veja uma casa, por exemplo. Observe o que acontece quando um homem e sua esposa e outros membros da família unem corações e mentes e trabalham pelo bem comum da família inteira. Nessa casa você encontra felicidade, contentamento e segurança financeira. Pobreza e miséria são atraídas por aqueles que deixam de trabalhar juntos em harmonia. É comum ouvir dizer que a esposa pode construir ou destruir o homem. Bem, é verdade e vou explicar o porquê. A aliança entre um homem e uma mulher pelo casamento cria a mais perfeita forma conhecida de mastermind, desde que a aliança seja de amor, compreensão solidária, unificação de objetivo e completa harmonia. Evidência disso é que se pode ver a influência da mulher como a principal força motivadora na vida de praticamente todos os homens de grandes realizações em todos os tempos. Mas, se mal entendidos e desacordos entram nessa aliança entre um homem e uma mulher, ele se torna praticamente impotente para usar sua força de vontade. A esposa de um homem pode construí-lo ou destruí-lo, porque sua mente e a dele se tornam fortemente ligadas no casamento, de forma que as virtudes dela se tornam as dele, e seus defeitos também. Afortunado é o homem que se casa com uma mulher que dedica a vida a fortalecer seu poder mental, fundindo-o ao dela, em um espírito de compreensão solidária e harmonia. Esse tipo de esposa nunca destrói um homem, mas o ajuda a alcançar maiores realizações do que teria sido possível sem sua ajuda. Hill. Se entendi bem, uma aplicação apropriada do princípio do Mastermind dá ao indivíduo o benefício da educação e da experiência de outras pessoas, mas vai muito além disso e ajuda o indivíduo a entrar em contato e usar as forças espirituais a ele disponíveis. É essa a sua compreensão do princípio? Carnegie. É exatamente assim que o entendo. Um grande psicólogo disse uma vez que o contato entre duas mentes sempre promove o nascimento de uma terceira e intangível mente de poder maior que o das outras duas. Se essa terceira mente se torna um benefício ou um prejuízo para uma ou as duas mentes que entraram em contato, é algo que depende completamente da atitude mental de cada uma. Se a atitude das duas mentes é harmoniosa, solidária e cooperativa, a terceira mente nascida do contato pode ser benéfica a ambas. Se a atitude de uma ou das mentes em contato for antagônica ou controversa, hostil, a terceira mente nascida do contato será danosa a ambas. O princípio do Mastermind não é criado pelo homem. É uma parte do grande sistema da lei natural e é tão imutável quanto a lei da gravidade, que mantém estrelas e planetas em seus lugares e igualmente definida em todas as fases de sua operação. Não somos capazes de influenciar essa lei, mas podemos entendê-la e nos adaptar a ela de forma que nos traga grandes benefícios, independentemente de quem somos e da nossa vocação. 2 homens muito humildes que conheci encontraram um uso prático para o Mastermind. Um deles é cego e o outro tem uma limitação física,
perdeu o uso das pernas. Um dia, esses dois homens se conheceram e começaram a falar de suas deficiências. O cego disse que enfrentava dificuldades para se locomover e as pessoas pisavam em seus pés e os automóveis passavam muito perto. "Você não está pior que eu", disse o homem que não andava. "Vejo os carros, mas não consigo sair da frente deles com a velocidade necessária." O homem cego se empertigou com um sorriso largo no rosto e anunciou que tinha uma ideia, algo que poderia ser útil para os dois. "Tenho um bom par de pernas", disse, "e você tem um par de olhos saudáveis. Você sobe nas minhas costas e usa seus olhos enquanto eu forneço as pernas. E juntos vamos nos mover mais depressa e com muito mais segurança." No sentido figurado, todo mundo é um pouco cego ou deficiente em sua necessidade de alguma forma de cooperação com outras pessoas. O cego só precisava usar os olhos do outro homem. Ao administrar meu negócio, eu precisava da educação e da experiência de um grande grupo de homens que entendessem os requisitos técnicos da produção e comercialização de aço. Em seu trabalho de organização de todas as causas de sucesso e das principais causas de fracasso em uma nova filosofia prática de realização individual, você vai precisar da cooperação de centenas de homens que alcançaram o sucesso em seus campos de atuação e da ajuda de muitos milhares que tentaram e fracassaram. Por causa da natureza de seu empreendimento, você vai precisar entender e aplicar o princípio do Mastermind por um longo período de anos. Sem a ajuda desse princípio, você não vai conseguir completar o trabalho que está começando, porque não existe uma só pessoa viva capaz de fornecer a você todas as principais causas de sucesso e fracasso. Hill. A partir de sua análise do princípio do Mastermind, tenho a impressão de que homens que foram privados de educação em seus primeiros anos não precisam limitar sua ambição por isso, porque é possível e praticável para eles usar a educação de outras pessoas. Também tive a impressão, a partir do que disse, de que nenhum homem adquire tanta educação que possa conquistar sucesso digno de nota sem a ajuda de outras mentes. É isso? Carnegie. As duas afirmações estão corretas. Falta de escolaridade não é desculpa válida para fracasso, e uma escolaridade exaustiva não é garantia de sucesso. Alguém já disse que conhecimento é poder, mas disse apenas a metade da verdade, porque conhecimento só é poder em potencial. Pode se tornar poder apenas quando é organizado e expressado em termos de ação definida. Muitos homens jovens fizeram a eles mesmos grande dano presumindo, depois de se formarem na faculdade, que o conhecimento sobre assuntos acadêmicos seria suficiente para assegurar bons empregos. Há uma grande diferença entre ter um estoque abundante de conhecimento e ser educado. A diferença se tornará aparente se você examinar a raiz latina da qual deriva a palavra educar. A palavra educar vem do latim educare, que significa extrair, desenvolver a partir do interior, fazer crescer pelo uso. Não significa adquirir e estocar conhecimento. Sucesso é o poder de conseguir o que se quer na vida sem violar os direitos dos outros. Observe que usei a palavra poder. Conhecimento não é poder, mas a apropriação e o uso do conhecimento e da experiência de outros homens para a realização de algum objetivo definido é poder. Mais ainda, é poder da mais benéfica ordem. O homem que aplica o princípio do Mastermind com o propósito de se valer da mente de outros homens, começa normalmente assumindo por completo o poder sobre a própria mente. Queria enfatizar a importância da remoção pelo indivíduo das limitações autoimpostas que muita gente cria na própria cabeça. Em um país como os Estados Unidos,
onde há abundância de todas as formas de riquezas, onde cada homem é livre para escolher a própria ocupação e viver sua vida como quiser, não há motivo para estabelecer limites baixos às próprias realizações, nem se contentar com menos que todas as posses materiais que se deseja ou de que se necessita. Em nosso país, se premia a iniciativa individual, imaginação e definição de objetivo, e elas são auxiliadas pelo fácil acesso às coisas materiais que cada homem requer para realizar sua ideia de sucesso. No país, um homem pode nascer na pobreza, mas não tem que passar a vida inteira nela. Ele pode ser analfabeto, mas não tem que se manter nessa condição. Mas aqui, como em qualquer parte do mundo, nem todas as oportunidades beneficiam o homem que negligencia ou se nega a tomar posse de seu poder mental e usá-lo para o próprio progresso. Pelo bem da ênfase, repito que nenhum homem pode se apoderar por completo do poder da própria mente sem associá-la, pelo princípio do Mastermind, à mente de outras pessoas para a realização de um objetivo definido. Hill. Da mesma forma que me escolheu para dar ao mundo uma filosofia prática de realização individual, pode delinear para mim, passo a passo, um plano completo que se deve seguir na organização de um grupo de mastermind? Esse procedimento não está totalmente claro para mim. Pode ser ainda menos claro para a pessoa que não tiver experiência no uso do princípio do mastermind. Carnegie. O procedimento no caso de cada indivíduo é ligeiramente diferente, dependendo da educação, da experiência, da personalidade e da atitude mental da pessoa que começa a organizar um grupo de mastermind e do propósito para o qual o organiza. Mas em todos os casos, há certos fundamentos a se observar, e alguns dos mais importantes são os seguintes. Definição de objetivo. O ponto de partida em toda realização é o conhecimento definido do que se quer. Sob essa classificação, é preciso seguir a fórmula proposta no capítulo 1, seguindo todos os detalhes daquelas instruções ao pé da letra. Escolha dos membros do grupo de mastermind. Toda pessoa com quem um indivíduo se alia sob o princípio do mastermind deve ser completamente solidária ao objeto da aliança e deve ser capaz de contribuir com alguma coisa definida para a realização desse objetivo. A contribuição pode ser a educação, experiência ou, como acontece em muitos casos, pode consistir no uso do bom nome que ele construiu em seu relacionamento com o público, popularmente conhecido como contatos. Muitos bancos e outras corporações adicionam a seus grupos de mastermind homens caros que não têm nenhum propósito além de fornecer à corporação o uso de um bom nome e da influência pública que tem. Motivo. Ninguém tem o direito, e raramente alguém tem a capacidade de induzir outras pessoas a servirem como membros de seu grupo de mastermind sem dar algo em troca pelo serviço recebido. O motivo pode ser recompensa financeira ou alguma forma de retribuição de favores, mas tem que ser de alguma coisa que seja de igual ou maior valor que o serviço esperado. Em minha aliança de mastermind, como afirmei, o motivo usado para induzir total e harmoniosa cooperação de alguns membros do grupo foi recompensa financeira. Ajudei alguns membros da minha aliança, aqueles que tinham a capacidade para isso, a ganhar muito mais dinheiro do que teriam ganhado por qualquer esforço independente de mim. Creio que não é exagero dizer que cada membro do meu grupo de mastermind fez um uso mais prático e lucrativo de sua habilidade individual aliado a mim do que teria feito trabalhando sozinho. Não é demais enfatizar que o homem que tenta construir uma aliança de mastermind sem determinar o que cada membro dessa aliança lucra em proporção a seu valor na aliança, está fadado ao fracasso certo. Harmonia. A harmonia completa deve prevalecer entre todos os membros de uma aliança de mastermind
para garantir o sucesso. Não pode haver deslealdades por parte de nenhum membro do grupo. Cada membro da aliança deve subordinar opiniões pessoais e desejos de progresso pessoal ao pleno benefício do grupo como um todo, pensando apenas em termos da realização bem-sucedida do objeto da aliança. Ao escolher os indivíduos que serão aliados em um grupo de mastermind, é preciso considerar, primeiro, se o indivíduo pode e vai trabalhar pelo bem do grupo. Qualquer membro incapaz disso deve, assim que for descoberta a deficiência, ser substituído por alguém capaz disso. Não pode haver concessão nesse ponto. Um fato que sempre excluirá automaticamente parentes e amigos mais próximos que, infelizmente, não conseguem subordinar o ego a nenhum propósito. Ação. Uma vez formado o grupo de mastermind, deve se tornar e permanecer ativo para ser eficiente. O grupo precisa seguir um plano definido, em um tempo definido, para um fim definido. Indecisão, inatividade ou demora destroem a utilidade do grupo todo. Mais ainda, tem um velho ditado que diz que a melhor maneira de evitar uma mula de dar coices é mantê-la tão ocupada puxando a carga que ela não tenha tempo nem vontade de escoiciar. Pode-se dizer o mesmo dos homens. Vi organizações dedicadas a vendas chegarem ao fim porque os administradores permitiram que seus homens agissem como quisessem, sem dar a eles cotas definidas a cumprir. A falta de um plano definido para organizar e usar o tempo é o maior mal de todos os vendedores que trabalham por comissão, como os vendedores de seguro de vida. Sucesso em qualquer empreendimento pede trabalho definido, bem organizado e contínuo. Ainda não foi inventado nada que tome o lugar do trabalho. Nem todos os cérebros do mundo são suficientes para capacitar um homem a alcançar grande sucesso sem trabalho. Liderança. Não imagine que a simples seleção de um grupo de homens que decide trabalhar junto em espírito de harmonia pela realização de um objetivo definido é suficiente para garantir o sucesso de seus esforços. O líder que organiza o grupo precisa realmente liderar. Com relação ao trabalho, ele deve ser o primeiro a chegar ao local de trabalho e o último a ir embora. Mas ele deve dar aos associados um bom exemplo trabalhando tanto quanto eles ou mais. O maior de todos os chefes é o homem que mais se aproxima de ser indispensável, não o que tem a última palavra quando decisões são tomadas e planos são feitos. O lema de todo líder deveria ser: o maior entre vocês deve ser o servo de todos. Atitude mental. Em uma aliança de mastermind, como em todos os relacionamentos humanos, o fator que mais que todos os outros determina a extensão e a natureza da cooperação que se obtém de outras pessoas é sua atitude mental. Posso dizer sinceramente que no relacionamento com meu grupo de mastermind, nunca houve um tempo em que eu não tenha esperado que todos os homens da aliança tirassem dela a maior medida possível de benefício pessoal. E nunca houve um tempo em que não tentei, com todos os recursos da habilidade que tinha, desenvolver em cada membro de minha aliança todo o potencial de suas capacidades. Acredito que essa atitude de minha parte tenha sido o fator mais forte no desenvolvimento de homens como Charles Schwab, que ganhavam até $1 milhão por ano, além de seus salários regulares. Eu poderia ter tido os serviços de homens como Schwab sem ser compelido a pagar bônus tão elevados por realizações extraordinárias, mas teria me privado dos benefícios desse tipo de serviço porque teria destruído o motivo que os prontificou a prestá-lo. Uma das coisas mais bonitas na Terra e das mais inspiradoras é um grupo de homens trabalhando juntos em espírito de perfeita harmonia, cada um pensando apenas em termos do que pode fazer em benefício do grupo.
Foi esse espírito que deu poderes quase sobre-humanos aos maltrapilhos, desnutridos e pouco agasalhados exércitos de George Washington na luta de proporções desiguais contra soldados mais bem equipados. Esses homens lutavam por uma causa comum, não só pelo engrandecimento pessoal. Onde você vir um empregador e seus empregados trabalhando juntos em espírito de cooperação mútua, estará havendo uma organização de sucesso. Um dos maiores benefícios do treinamento atlético é que ele ensina os homens a trabalharem em equipe, em espírito de harmonia. É uma pena que, ao deixar o ensino médio, os homens nem sempre levem para seu emprego esse mesmo espírito de trabalho em equipe. Muitas vezes desejei poder organizar todos os trabalhadores das minhas siderúrgicas em um grupo gigantesco de duplas que dedicaria 1 hora por dia à oposição amistosa, por meio de alguma forma de prática esportiva que os inspiraria com o espírito de trabalho em equipe. Isso os auxiliaria a superar intolerância, inveja e egoísmo, e os tornaria melhores em outros aspectos que os fariam mais valiosos para a empresa e para eles mesmos, dentro e fora do emprego. A vida é menos pesada para o homem que tem bom espírito esportivo em sua formação. Portanto, que o espírito esportivo seja um fator importante em cada empreendimento baseado no princípio do Mastermind. E que ele comece com o homem que organize o grupo. Os outros extrairão o espírito desse exemplo. Relacionamento confidencial. O relacionamento que existe entre dois homens dentro do princípio do Mastermind deve ser confidencial. O propósito da aliança nunca deve ser discutido fora do grupo, a menos que o objeto dessa aliança seja prestar algum serviço público. Há pessoas que sentem prazer em colocar obstáculos no caminho de quem trabalha pela realização pessoal. Essas pessoas não poderão causar grande prejuízo se não entenderem qual é o propósito da aliança de Mastermind de alguém. A melhor maneira de dizer ao mundo o que está fazendo é mostrar ao mundo o que já fez. Publicidade, imprensa e coisas do tipo são importantes, às vezes, mas podem causar grande dano se divulgarem a natureza de planos ainda não realizados. Tome cuidado com aquilo que quer de verdade, porque pode acabar conseguindo. Ouvi dizer que todo grande homem, e são vários deles em minha geração, sempre tem metas e objetivos na cabeça que só ele e Deus conhecem. Talvez você não tenha a intenção de ser grande, mas pode se beneficiar muito se mantiver em mente essa afirmação e evitar anunciar seus objetivos e planos antes de realizá-los. É sempre mais satisfatório dizer alcancei meu objetivo do que vou fazer isso e aquilo, se e quando conseguir. A declaração funciona muito melhor no passado do que no futuro. É espantoso perceber até onde alguns homens vão para revelar os segredos vitais de seu ramo de negócios, a quem quiser ouvi-los, simplesmente pelo amor que tem pela expressão pessoal inútil. Nesse sentido, empregados frequentemente revelam importantes segredos de seus empregadores no comércio e na indústria. O desejo por autoexpressão é um dos 9 motivos básicos que levam o homem à ação, mas pode se tornar um hábito perigoso se não for usado com discrição. As pessoas mais inteligentes que atendem a esse desejo de autoexpressão geralmente o fazem formulando perguntas, em vez de responder às perguntas dos outros. Esse é um jeito de dar plena satisfação ao desejo de autoexpressão sem se prejudicar. Hill, pode descrever qual acredita ser a mais importante aliança de Mastermind nos Estados Unidos e dar uma ideia de como ela funciona? Carnegie. A aliança de Mastermind mais importante na América ou no mundo inteiro, na verdade, é aquela entre os estados de nosso país. Dessa aliança vem a liberdade de que a América tanto se orgulha. A força da aliança está no fato de ser voluntária e apoiada pelo povo em espírito de harmonia.
A aliança entre os estados criou uma variedade maior de oportunidades para o exercício da iniciativa individual do que aquela existente em qualquer outro lugar do mundo todo. Mais ainda, ela criou o poder necessário para defender seu povo e o sistema no qual ele funciona contra todos que possam nos invejar ou desejar interferir em nossos privilégios. Nosso sistema inteiro, inclusive forma de governo, plano industrial ou instituições bancárias, além do sistema de seguro de vida, foi projetado e é mantido como um meio favorável para o apoio à iniciativa privada e como um incentivo à iniciativa pessoal. É o maior sistema do mundo, porque é projetado e mantido de tal forma que proporciona os mais simples e melhores de todos os meios possíveis para a livre expressão do esforço individual com base nos 9 motivos básicos. O mastermind sob o qual nosso país é administrado é tão flexível e democrático que pode ser modificado, trocado ou melhorado de forma a atender às necessidades dos tempos em transformação. Funciona como um padrão confiável pelo qual indivíduos ou corporações que queiram adotar o mastermind possam ser orientados de forma segura. Quando nossa aliança de mastermind se torna inadequada para nossas necessidades, seja em que aspecto for, as pessoas que a formaram podem melhorá-la pelo processo simples do voto e das emendas à nossa Constituição. Se todos os empregadores e empregados se relacionassem entre si sob um plano de mastermind semelhante àquele pelo qual nosso país é administrado, não haveria ocasião para desentendimento sério entre eles. Além disso, empregador e empregados receberiam mais benefícios por seus esforços conjuntos. Poderia haver e haveria uma democracia pura como base de todos os relacionamentos entre empregados e empregadores, como há uma democracia pura em que se baseia o relacionamento entre os estados da América. O princípio operante da aliança de mastermind pela qual nosso país é administrado é simples. Consiste em um triunvirato conhecido como poderes executivo, judiciário e legislativo, todos funcionando em espírito de harmonia em resposta direta à vontade do povo. O sistema é usado na administração dos estados individuais, bem como na administração de toda a aliança dos estados conhecida como governo federal. O sistema pode ser mudado pela vontade do povo, e os representantes públicos que administram o sistema podem, com poucas e raras exceções, ser retirados sem muita demora. Ainda não foi encontrado sistema melhor de relacionamento humano, e não há perspectiva de sistema melhor ser encontrado no futuro próximo. Talvez jamais se encontre sistema melhor que o nosso, e nenhum outro será necessário enquanto nosso sistema atual for aplicado como seus fundadores pretendiam que fosse, para o maior benefício possível de todos, sem privilégios especiais para ninguém. Reu, consegue pensar em melhorias que o povo americano poderia fazer em sua presente forma de governo? Carnegie. Não, mas posso citar uma grande melhoria que poderiam fazer no método de administrar seu governo, e seria pela aprovação de uma lei que tornasse obrigatório o voto de todos os eleitores qualificados nas eleições nacionais e locais, sob pena de multas pesadas para quem deixar de votar. Se nossa forma de governo deixar de ser adequada, será pela negligência do povo em votar. Já consigo ver grandes abusos do poder público devido à falta de preocupação do povo com a eleição de homens confiáveis. Essa forma de negligência é um convite aberto a homens desonestos para tomarem as rédeas do governo, como alguns já fizeram em cidades como Nova York e Chicago, onde faltam interesse individual e orgulho cívico. Consigo pensar em outra melhoria que pode ser feita em relação ao nosso método de escolha de representantes. E seria um sistema pelo qual o histórico de todos os candidatos a cargos públicos fosse publicado, de forma que todos os eleitores pudessem julgar a adequação de um candidato ao cargo. Em nosso sistema atual, a única publicidade que os eleitores veem em relação ao registro pessoal de um candidato é a que os próprios candidatos divulgam sobre eles mesmos ou seus oponentes. E isso não é muito tranquilizador em muitos casos.
Uma terceira melhoria a ser feita para ajudar as pessoas a escolherem com sabedoria seus candidatos para os cargos públicos seria um treinamento, um curso em que as pessoas aprenderiam, em escolas públicas, a escolher candidatos mais adequados para servi-las. Empresários bem-sucedidos não contratam pessoas para cargos de responsabilidade sem verificar o histórico pessoal do candidato. Estudam sua capacidade para o emprego oferecido e também investigam seu caráter. O mesmo procedimento deveria ser adotado para a escolha de candidatos a cargos públicos. Hill. Você fez uma referência breve à aplicação do Mastermind como um meio de administração bem-sucedida da casa. Poderia se aprofundar nesse tema e explicar como esse princípio pode ser aplicado na administração da casa? Carnegie. Fico feliz por você ter pensado nisso, porque a experiência me ensinou que o relacionamento doméstico de um homem tem importante influência em suas realizações comerciais ou profissionais. Quero que lembre que meus comentários sobre esse assunto serão gerais, sem nenhuma intenção de que sirvam de guia a todos os casos. A aliança de um homem e uma mulher pelo casamento cria um relacionamento que toca profundamente a natureza espiritual de ambas as partes. Por esse motivo, o casamento permite a mais favorável de todas as alianças humanas para o uso efetivo do Mastermind. No casamento, como em todos os outros relacionamentos, há certas precauções que se pode tomar para garantir a operação bem-sucedida do Mastermind. A mais importante dessas medidas é a escolha do parceiro. Um casamento bem-sucedido começa com a escolha inteligente de um parceiro. Em primeiro lugar, por mais que um homem escolha ou pense escolher, ele deve testar a potencial parceira no casamento por meio de uma série de conversas muito francas e íntimas, cobrindo ao menos os pontos fundamentais de uma relação matrimonial. Deve dizer a ela como pretende ganhar a vida e ter toda a certeza de que ela concorda plenamente, tanto com a ocupação escolhida quanto com os métodos para segui-la. É muito bom falar de amor e romance do lado estético da vida quando o homem está se anunciando para a mulher que escolheu. Mas ele não deve esquecer que o casamento tem um lado muito prosaico e prático, e esse lado começa a aparecer mais ou menos quando a lua de mel começa a esfriar. Então, a coisa mais sensata a fazer é antecipar as realidades práticas do casamento e chegar a um entendimento sobre elas com a esposa em potencial bem antes de tais realidades chegarem. Vai ser uma ajuda valiosa para um homem se sua esposa concordar com sua ocupação e seu método de ganhar a vida a ponto de seu interesse poder ser chamado de entusiasmado. Mas o interesse mínimo nesse fundamento tão importante da parceria do casamento deve ser uma aprovação sem reservas de sua ocupação. Deixar de ter uma compreensão sobre esse importante assunto destruiu a possibilidade de aplicação do Mastermind em muitos casamentos. Se a esposa de um homem está mais interessada no jogo de bridge do que na fonte de renda do marido, é melhor ele procurar sua cooperação de Mastermind em outro lugar. Às vezes é exatamente isso que um homem faz, que as esposas se lembrem disso. Se uma mulher é realmente esperta, ela acata essa sugestão e a põe em prática até seu clímax lógico com a ajuda da própria imaginação. Observei vários casos em que um homem e sua esposa exercem a mesma profissão ou têm a mesma ocupação e trabalham juntos para a realização de um objetivo comum. Nessas circunstâncias, sempre fiquei impressionado com o fato de essa associação próxima na profissão levar também a um relacionamento próximo em seus assuntos sociais, o que deixava pouco tempo extra para um dos dois ter algum interesse em qualquer coisa ou alguém que não dissesse respeito a ambos. Tem outra vantagem de vital importância para um homem e sua esposa terem um interesse mútuo na fonte de seu rendimento, e é a compreensão das duas partes em relação aos gastos pessoais e domésticos. Se a esposa de um homem sabe exatamente como ele ganha seu dinheiro e quanto ganha, e se for uma parceira fiel, ela vai ajustar os gastos domésticos e pessoais de acordo com a renda. Mais ainda, o fará com alegria.
Soube de vários casamentos que acabaram porque a esposa fazia exigências financeiras que o marido não podia atender. E soube de vários maridos induzidos à desonestidade no esforço de satisfazer a gastança da esposa. Até agora, falei em benefício do homem que ainda não escolheu uma parceira de vida para o casamento. Mas e o homem que já é casado? Alguns podem perguntar. O que ele pode fazer se escolheu uma esposa que não se interessa por sua ocupação ou que talvez não tenha interesse comum com ele em nenhum assunto? Não há remédio a oferecer para esse homem? Sim, há um remédio para a maioria dos casos desse tipo, e ele consiste em anunciar novamente o trabalho do marido com o objetivo de induzir a esposa a começar tudo de novo, dentro de um plano que garanta a cooperação mais próxima entre eles. Há poucos casamentos que não precisam de um plano novo e melhorado de relacionamento em intervalos frequentes para garantir todos os benefícios para as duas partes e os filhos, se existirem. Sucesso no casamento pede vigilância contínua das duas partes, com o objetivo de evitar mal-entendidos por meio de um relacionamento cuidadosamente planejado que afeta todos os membros da família. Seria bom dedicar um tempo, 1 hora, por exemplo, para uma reunião de mastermind confidencial 1 vez por semana, pelo menos, durante a qual chegariam a um acordo em relação a todos os fatores vitais de seu relacionamento, dentro e fora da associação doméstica. Contato contínuo entre os homens envolvidos na administração de uma empresa é essencial para a harmonia e o esforço cooperativo. Não é menos essencial entre um homem e sua esposa. A Marinha dos Estados Unidos segue uma regra que pode ser adotada em todos os lares. Todos os navios de uma frota devem se comunicar com a nau capitânia de hora em hora, tendo ou não alguma coisa a reportar. O contato é muito importante. E é tão importante na administração de uma casa quanto na operação da Marinha dos Estados Unidos. Dar as coisas por certas, sem acordo mútuo entre um homem e sua esposa, é o começo da perda de interesse de um pelo outro. O princípio do mastermind não pode ser aplicado de maneira bem-sucedida no casamento sem um programa deliberado, cuidadosamente planejado para a sua aplicação. Uma discussão ocasional dos assuntos do casamento não é suficiente. Deve haver um período estabelecido reservado para os relacionamentos do mastermind. E essa porção do programa do casamento deve ser respeitada e praticada com a mesma cortesia, a mesma definição de objetivo e a mesma formalidade observadas por homens de negócios que usam o mastermind para a administração de seus assuntos. Feliz daqueles que, casados, seguem esse conselho e o utilizam plenamente na administração de sua aliança, porque certamente vão descobrir nela uma abordagem para a perfeição no casamento que nunca poderia ser alcançada apenas pela atração física ou emoção do sexo. Uma parceria sólida no casamento deve incluir compreensão e harmonia de propósito em conexão com a fonte de renda que mantém a casa. A renda deve ser organizada de forma que o homem e sua esposa tenham igual acesso a ela. O homem que obriga a esposa a vasculhar seus bolsos depois que ele vai dormir para pegar dinheiro pequeno que quer usar para seus gastos pessoais nunca terá seu respeito, nem poderá contar com sua ajuda como aliada de mastermind. Uma parceria no casamento deve incluir um interesse comum e propriedade comum de todos os bens materiais dos dois parceiros. O homem que acredita poder guardar para si seus assuntos comerciais sem confiar plenamente na esposa, precisa reconhecer que com essa política não pode aplicar aos assuntos de sua casa o princípio do mastermind. É claro, há casos em que a esposa de um homem, por falta de interesse nos assuntos do marido ou por uma disposição irritável, o obriga a guardar tudo para si. Nesse caso, o único remédio é o do renascimento dos interesses mútuos que os aproximaram e levaram ao casamento. Aqui é preciso lembrar que se esse renascimento for retardado ou negligenciado por muito tempo,
a missão pode ser difícil. Reu, sua impressão então parece indicar que acredita que o futuro da América trará tantas oportunidades quantas lhe foram oferecidas no passado. É isso? Carnegie, você entendeu minha crença. O futuro da América trará oportunidades muito maiores do que as que o mundo jamais viu. Nosso destino é nos tornarmos o maior centro industrial do mundo. O desenvolvimento da indústria do aço vai dar origem a muitas outras indústrias relacionadas. Móveis e utensílios domésticos serão feitos de aço, e ele tomará o lugar da madeira em 1000 outros exemplos. Vai nos dar arranha-céus mais altos que qualquer coisa que o homem jamais construiu em toda a história do mundo. Vai substituir a madeira na construção de casas. Vai unir as margens dos rios mais largos com pontes seguras e indestrutíveis. Vai nos permitir trocar cavalo e carroças por automóveis velozes. E lembre, só a indústria automobilística vai criar oportunidades para milhares de homens de visão. E não esqueça que todo esse avanço de estilo de vida americano vai acontecer por meio da aliança de mastermind dos homens que são líderes da indústria e das finanças na América. Bilhões de dólares de capital organizado serão necessários. O dinheiro virá das economias do povo americano. E podemos dizer que o grande mastermind da América vai, portanto, ser uma composição mental de bens individuais representados por mente e dinheiro de milhões de pessoas. Isso é democracia em sua forma mais pura. Nessa democracia, cérebro, espírito e finanças do povo serão coordenados e usados para o desenvolvimento de oportunidades em milhares de diferentes direções. Que essa verdade se torne propriedade comum de todo o povo americano e ouviremos menos queixas contra os capitalistas de Wall Street e os interesses predadores. Os verdadeiros capitalistas da América são as pessoas cujas poupanças são investidas nos grandes empreendimentos industriais. Definição de objetivo, se amparada pela vontade de vencer, é um mapa para o sucesso. Reu, sua descrição das origens da oportunidade americana é dramática e animadora. Nunca ouvi o americanismo analisado em termos de suas 5 pedras fundamentais. Nem entendi esses fundamentos como a verdadeira origem de toda a oportunidade americana. Mas vejo que são. Pode voltar à análise do princípio do mastermind aplicado aos esforços individuais do povo americano? Descreva, por favor, os vários usos que o indivíduo pode fazer desse grande princípio em sua atividade diária para se apoderar de sua porção da oportunidade americana. Carnegie. Eu ia voltar a isso com um clímax para este capítulo sobre o Mastermind. Mas, como sempre disse, é essencial que o indivíduo saiba de onde vem nosso direito de dizer que este país é o mais rico e mais livre do mundo, antes de poder se apropriar e fazer uso de sua porção de liberdade e riquezas. Os privilégios disponíveis para o povo americano, como todos os outros direitos e privilégios, têm por trás deles uma fonte de poder. Privilégios não brotam da terra como cogumelos, precisam ser criados e mantidos. Os fundadores de nossa forma americana de governo, por meio de sua sabedoria e previdência, construíram a base de todas as liberdades e riquezas americanas. Mas eles só criaram a base. É responsabilidade e dever de cada pessoa que reclama sua porção de liberdade e riquezas contribuir para a manutenção desses privilégios. Já descrevi o relacionamento mais importante em que o indivíduo pode usar o princípio do mastermind, o casamento. Não vou analisar agora alguns outros usos individuais desse grande princípio universal, porque ele pode ser aplicado no desenvolvimento de vários relacionamentos humanos que contribuem para a realização do objetivo principal na vida de um indivíduo. Quero que todo ouvinte reconheça que a realização de seu objetivo principal, seu propósito mais elevado na vida, só pode acontecer por uma série de passos e que cada pensamento que ele tem, cada transação de que participa no relacionamento com outras pessoas,
Cada plano que cria e cada engano que comete tem uma influência vital em sua capacidade de alcançar o objetivo escolhido. A mera escolha de um objetivo principal definido na vida, embora escrito e totalmente gravado na mente do indivíduo, não garante a realização desse objetivo. O objetivo principal de alguém deve ser respaldado e seguido por meio de esforço contínuo, a mesma parte importante de que consiste o tipo de esforço que é aplicado no relacionamento com outras pessoas. Com essa verdade bem fixada na mente, não é difícil entender como é necessário que se tenha cuidado na escolha de associados, especialmente aqueles com que se tem contato diário próximo. Aqui, então, relaciono algumas fontes de relacionamento humano que o homem, com um objetivo principal definido, deve cultivar, organizar e usar em seu progresso rumo a um objetivo escolhido. Ocupacional. Fora do casamento, não há outra forma de relacionamento que seja tão importante quanto aquela entre um homem e aqueles com quem ele trabalha em sua ocupação diária. Existe uma tendência, e ela é comum a todos os homens, de adotar os maneirismos, a atitude mental, a filosofia de vida, o ponto de vista político, a inclinação econômica e outras características gerais dos homens mais eloquentes com que o indivíduo se associa em seu trabalho diário. A tragédia dessa tendência é que nem sempre o homem mais eloquente entre seus associados é aquele que tem as ideias mais sólidas. E com muita frequência, ele é o homem de pior caráter. O homem mais eloquente também costuma ser um indivíduo que não tem um objetivo principal definido próprio. Portanto, ele dedica seu tempo e seus esforços a maldizer o homem que o tem. Homens de caráter sólido, que sabem exatamente o que querem da vida, normalmente têm a sabedoria de guardar para si o que pensam. E raramente perdem tempo tentando desestimular outros homens. Estão sempre tão ocupados em promover o próprio objetivo que não têm tempo a perder com nada ou ninguém que não contribua de um jeito ou de outro para seu benefício. Consciente de que pode encontrar em quase todos os grupos com os quais faz contato em seu trabalho diário, algumas pessoas cuja influência e cooperação podem ser úteis, o homem judicioso com um objetivo principal definido na vida demonstra sua sabedoria, forma amizades próximas apenas com aqueles que podem e se dispõem a ser benéficos a ele. Os outros ele evita com jeito. Naturalmente, ele busca as alianças mais próximas com homens que sabe que têm traços de caráter, conhecimento e experiência maiores que os dele. E é claro que não ignora os que ocupam posições mais elevadas que a dele na hierarquia, tendo em vista o dia em que poderá superá-los, lembrando as palavras de Abraham Lincoln, que disse: "Vou estudar e me preparar, e um dia minha chance virá." O homem com um objetivo principal definido construtivo nunca inveja seus superiores. Estuda seus métodos e se apropria de seus conhecimentos em vez disso. Você pode considerar uma profecia. O homem que passa o tempo procurando defeitos no chefe nunca seria um chefe bem-sucedido. Os maiores soldados são aqueles capazes de acatar e cumprir as ordens de seus superiores. Aqueles que não são capazes ou simplesmente não as cumprem nunca se tornarão líderes bem-sucedidos em operações militares. O mesmo vale para um homem em um emprego civil. Se deixa de imitar os que estão acima dele em espírito de harmonia, nunca terá grandes benefícios de sua associação com esse homem. Pelo menos 20 homens progrediram dos postos mais baixos em minha organização e se tornaram mais ricos do que precisavam ser. Não chegaram lá encontrando defeitos em mim, embora soubessem bem que tenho muitos. Eles progrediram se apropriando e usando a experiência de todos com quem entraram em contato diário, inclusive eu mesmo. O homem com um objetivo principal definido faz um inventário cuidadoso de cada pessoa com que se associa em seu trabalho diário.
e olha para cada uma delas como uma possível fonte de conhecimento ou influência que pode tomar emprestados e usar em sua própria promoção. Se olha em volta com inteligência, ele descobre que seu local de trabalho diário é uma sala de aula, na qual pode adquirir a maior de todas as educações. Aqui vem da experiência. Como se pode fazer o maior uso desse tipo de aprendizado? Alguém pode perguntar. Ninguém jamais faz nada sem um motivo. Os homens emprestam experiência, conhecimento e ajuda a outros homens porque tem motivo suficiente para isso. O homem que se relaciona com seus associados diários com uma atitude amistosa e cooperativa tem mais chances de aprender com eles do que o homem que é agressivo, irritável, grosseiro ou negligente em relação às pequenas amenidades de cortesia que existem entre todas as pessoas civilizadas. O velho ditado sobre um homem pegar mais moscas com mel do que com sal deve ser lembrado pelo homem que deseja aprender com seus associados diários que sabem mais do que ele e cuja cooperação precisa buscar. Educacional. A educação de um homem nunca está terminada. O homem cujo objetivo principal definido na vida tem proporções dignas de nota deve continuar estudando e deve aprender de todas as fontes possíveis, especialmente aquelas das quais pode absorver conhecimento especializado e experiência relacionada ao seu principal objetivo. As bibliotecas públicas são gratuitas, oferecem grande variedade de conhecimento organizado sobre todos os assuntos conhecidos pela civilização. Expressam, em todas as linguagens, a soma de todo o conhecimento do homem. O homem bem-sucedido trata de ler livros e aprender fatos importantes relacionados ao trabalho que escolheu, que vem da experiência de outros homens que vieram antes deles. Já foi dito que um homem não pode se considerar nem mesmo um aluno elementar de algum assunto até ter se servido, tanto quanto possível, de todo o conhecimento sobre esse assunto que foi preservado para ele por intermédio da experiência de outros. O programa de leitura de um homem deve ser escolhido com tanto cuidado quanto sua dieta diária, porque também é alimento sem o qual ele não pode crescer mentalmente. O homem que passa todo o tempo de leitura com jornais divertidos e revistas de sexo não se dirige à grande realização. Pode contar com isso como um dado definido e preciso. O mesmo se pode dizer do homem que não inclui em seu programa diário de leitura alguma forma de material que forneça conhecimento que ele possa usar de um jeito ou de outro na realização de seu objetivo principal. Leitura aleatória pode ser agradável, mas raramente é útil em relação à ocupação de um homem. Ler, porém, não é a única fonte de educação disponível. Por uma escolha cuidadosa entre seus associados no trabalho diário e por seus relacionamentos sociais, um homem pode aliar-se com homens de quem consiga adquirir uma educação muito liberal, por intermédio de conversas comuns. Clubes de negócios e profissionais oferecem uma oportunidade para se formar alianças de grande benefício educacional, desde que um homem escolha seus clubes e suas associações individuais neles com um objetivo definido em mente. Por intermédio desse tipo de associação, muitos homens formaram ligações comerciais e sociais de grande valor para a realização de seu objetivo principal. Nenhum homem pode passar pela vida com sucesso sem o hábito de cultivar amizades. A palavra contato, como é usada em relação a conhecidos pessoais, é muito importante. Se um homem toma como parte de seu dever estender sua lista de contatos pessoais, descobre que o hábito é útil de várias maneiras que não pode prever enquanto está cultivando essas relações. Mas vai chegar o tempo em que essas pessoas estarão prontas e dispostas a ajudá-lo, se tiver feito um bom trabalho ao se anunciar de maneira convincente para elas. Atividade religiosa. Nenhuma filosofia de realização individual
estaria completa sem uma referência, mesmo que breve, aos benefícios de uma aliança religiosa. Não é minha intenção defender uma ou outra em particular, porque acredito que a religião de um homem é algo tão íntimo e pessoal que ele deve formar sozinho, sem nenhuma interferência, suas ideias sobre o assunto. Mas está entre meus privilégios, como um analista das causas de sucesso e fracasso, chamar a atenção para os diversos benefícios que um homem pode ter com uma aliança religiosa. E tenho referências a vantagens puramente econômicas, bem como espirituais, disponíveis por meio do relacionamento na igreja. A igreja está entre os locais mais desejáveis para conhecer pessoas e cultivar esse conhecimento, porque ela reúne as pessoas em um momento e em circunstâncias que inspiram o espírito de companheirismo entre os homens. Todo homem precisa de alguma fonte pela qual possa se associar com os vizinhos em circunstâncias que permitam trocar ideias com eles pelo bem da compreensão mútua e da amizade, deixando de lado todos os pensamentos relacionados ao ganho financeiro. O homem que se fecha na própria concha e se dedica a pouca ou nenhuma forma de relacionamento com os vizinhos, logo se torna egoísta e estreito em seus pontos de vista. Além disso, o hábito de frequentar a igreja permite ao homem o hábito de conhecer pessoas que podem se tornar muito úteis para ele e frequentemente se tornam na promoção de seu negócio ou na venda de serviços pessoais. Pessoas que frequentam a igreja juntas logo criam um elo de confiança mútua que pode servir a elas tanto nos relacionamentos comerciais quanto nos sociais fora da igreja. Aliança política. É dever e privilégio de todo cidadão americano interessar-se por política e exercitar seu direito de ajudar, pelo voto, a colocar homens e mulheres de valor nos cargos públicos. O partido político ao qual um homem pertence, se pertencer a algum, é menos importante que exercer seu privilégio de votar. Se a política é manchada por práticas desonestas, o único culpado é o povo, que tem o poder de manter pessoas desonestas, indignas e ineficientes fora do gabinete. Além do privilégio de votar e do dever que faz parte dele, não se deve ignorar os benefícios que podem advir de um interesse ativo na política por meio de contatos e alianças com pessoas que podem se tornar úteis na realização do objetivo principal de um indivíduo. Em algumas ocupações, a influência política se torna um fator importante na promoção dos interesses pessoais do indivíduo. Profissionais e homens de negócio não devem negligenciar a possibilidade de promover seus interesses por intermédio de alianças políticas ativas. A pessoa pode não querer se tornar um político ou se candidatar a um cargo público, mas as possibilidades relacionadas às obrigações com os eleitores assumidas pelos eleitos podem ser convertidas em um bem de grande benefício para todo eleitor na promoção de sua ocupação particular. O indivíduo atento, que entende a necessidade de buscar em todas as direções possíveis aliados com quem possa contar para a realização de seu objetivo principal, usará plenamente seu privilégio do voto. Alianças sociais. Aqui temos um campo fértil e quase ilimitado para o cultivo de contatos amistosos. É particularmente disponível a homens casados cuja esposa entende a arte de fazer amigos por meio de atividades sociais. Essa esposa pode transformar a casa e suas atividades sociais em um bem valioso para o marido, se a ocupação dele requerer amizades em uma escala considerável. Muitos profissionais cuja ética proíbe propaganda direta ou autopromoção, podem fazer uso de seus privilégios sociais, em especial se tiverem esposas com uma inclinação para essas atividades. Um corretor de seguro de vida bem-sucedido vende mais de $1 milhão em seguros por ano com a ajuda da esposa, que participa de um importante clube de mulheres de negócios. O papel da esposa é simples. Ela recebe as companheiras de clube e seus maridos em casa, onde o marido dela os conhece em circunstâncias amigáveis.
A esposa de um advogado ajudou o marido a construir o escritório mais lucrativo de uma cidade do meio-oeste, simplesmente recebendo para atividades sociais as esposas de empresários ricos. As possibilidades nesse sentido são infinitas. Uma das maiores vantagens das alianças amistosas com pessoas de várias esferas é a oportunidade de conseguir, por meio desses contatos, oportunidades para discussões do tipo mesa redonda. Se alguém conhece muita gente, pessoas de vários círculos, elas podem se tornar valiosas fontes de informação sobre uma ampla gama de assuntos, proporcionando assim a formação de um intercurso que é essencial para o desenvolvimento do pensamento versátil. Observei em diversas ocasiões, quando grupos de homens se reúnem e começam discussões do tipo mesa redonda sobre qualquer assunto, que esse tipo de expressão livre e espontânea de pensamento enriquece a mente de todos que dele participam. Todo homem precisa reforçar seus planos e ideias com novos alimentos para o pensamento, que ele pode adquirir somente pela discussão franca e honesta com pessoas cujas ideias diferem das dele. O pregador que faz o mesmo sermão muitas e muitas vezes, sem alimentá-lo com novas ideias extraídas do pensamento de outros homens, logo estará pregando para bancos vazios. O escritor, que se torna reconhecido e permanece nessa posição de destaque, deve acrescentar sempre ao próprio estoque de conhecimento pensamentos e ideias extraídos de outras pessoas, o que faz por meio de contatos pessoais e leitura. A mente que se mantém brilhante, alerta, receptiva e flexível deve ser alimentada de maneira contínua no depósito de outras mentes. Se essa renovação é negligenciada, a mente atrofia, como um braço que deixa de ser usado. É um fato em concordância com as leis naturais. Estude o plano da natureza e vai descobrir que todo ser vivo, do menor inseto ao complicado maquinário do ser humano, cresce e se mantém saudável apenas pelo uso constante. Só objetos mortos prescindem do uso. Discussões do tipo mesa redonda não só alimentam o estoque utilizável do indivíduo, como também desenvolvem e expandem o poder da mente. A pessoa que para de estudar no dia em que sai da escola nunca será educada, por maior que seja o conhecimento acumulado enquanto estava na escola. A vida é, em si mesma, uma grande escola, e tudo que inspira pensamento é um professor. O homem sábio tem ciência disso. Mais ainda, ele transforma em parte de sua rotina diária o contato com outras mentes, com o propósito de desenvolver a própria mente pela troca de pensamentos. Vemos, portanto, que o princípio do Mastermind tem um escopo ilimitado de uso prático. É o meio pelo qual um indivíduo pode complementar o poder da própria mente com o indivíduo, a experiência e a atitude mental de outras mentes. Como alguém expressou com propriedade: se eu lhe dou $1 meu em troca de $1 seu, cada um de nós não tem mais do que aquilo com que começou. Mas se eu lhe der um pensamento meu por um pensamento seu, cada um de nós ganha 100% de lucro sobre nosso investimento. Nenhuma forma de relacionamento humano é tão lucrativa quanto aquela pela qual os homens trocam pensamentos, e é surpreendente, mas verdadeiro, que se possa extrair da mente da pessoa mais humilde uma ideia de primeira grandeza. Vou dar um exemplo disso com a história de um pregador que extraiu da mente do zelador de sua igreja uma ideia que o levou a realizar seu objetivo principal na vida. O nome do pregador era Russell Cornwell, e seu objetivo principal era fundar uma faculdade que ele planejava havia muito tempo. O problema era a falta de dinheiro, uma soma que ultrapassava $1 milhão. Um dia, o reverendo Russell Cornwell parou para conversar com o zelador, que estava trabalhando, cortando a grama do jardim da igreja. O zelador tinha um pensamento filosófico. Enquanto eles falavam sobre amenidades,
Conwell comentou casualmente que a grama do jardim do terreno vizinho ao da igreja era muito mais verde e mais bem cuidada que a deles. O comentário tinha a intenção, é claro, de servir como uma crítica moderada ao trabalho do zelador. Com um largo sorriso no rosto, o homem respondeu: "A grama parece mais verde do outro lado da cerca porque estamos acostumados à grama do lado de cá." Esse comentário plantou na mente fértil de Russell Conwell a semente de uma ideia. Só uma semente bem pequena que o levou à solução de seu objetivo principal na vida. Daquele humilde comentário nasceu uma ideia para um sermão que Conwell compôs e repetiu mais de 1000 vezes. Ele o chamou de Acres de Diamantes. A ideia central do sermão era esta: um homem não precisa buscar sua oportunidade longe, mas pode encontrá-la exatamente onde está, reconhecendo que a grama do outro lado da cerca não é mais verde do que aquela onde ele se encontra. Só parece ser. O sermão gerou um rendimento de mais de $4 milhões ao longo da vida de Russell Conwell. Foi publicado na forma de livro e se tornou um best-seller em todo o país por muitos anos depois de sua morte. O dinheiro foi usado para fundar e manter a Temple University, uma das grandes escolas americanas. A ideia em torno da qual o sermão foi construído fez mais que fundar uma universidade. Enriqueceu a mente de milhares de pessoas, influenciando-as a procurar oportunidades exatamente onde estavam. A filosofia do sermão é hoje tão sólida quanto era no dia em que saiu da cabeça do zelador filosófico. Lembre-se disto: todo cérebro ativo é uma fonte em potencial de inspiração da qual se pode extrair uma ideia, ou a simples semente de uma ideia, de valor inestimável para a solução dos problemas pessoais de alguém. Às vezes, grandes ideias surgem de mentes humildes, mas geralmente elas surgem da mente das pessoas mais próximas, com as quais o relacionamento de mastermind foi deliberadamente estabelecido e mantido. A ideia mais rentável de minha carreira surgiu uma tarde, quando Charles Schwab e eu jogávamos golfe. Quando terminamos nossas tacadas no buraco 13, Charlie olhou para mim com um sorriso acanhado e disse: "Estou 3 pontos na sua frente neste buraco, chefe. Mas acabei de ter uma ideia que vai lhe deixar com muito tempo para jogar golfe." A curiosidade me fez perguntar que ideia era aquela. Ele a relatou em uma frase curta, e cada palavra dela valia, grosso modo, $1 milhão. "Consolide todas as fábricas em uma grande corporação", ele sugeriu, "e venda para Wall Street." Nada mais foi dito sobre o assunto durante o jogo. Mas naquela noite, eu comecei a estudar a sugestão e pensar nela. Antes de ir dormir, eu havia convertido a semente de sua ideia em um plano definido. Na semana seguinte, mandei Charles Schwab a Nova York para fazer uma palestra para um grupo de banqueiros de Wall Street, entre os quais estava J. Pierpont Morgan. A essência do discurso era um plano para a organização da United States Steel Corporation, pela qual eu consolidaria todos os meus investimentos em aço e me aposentaria da operação ativa do negócio, levando comigo mais dinheiro do que qualquer pessoa precisava. Quero enfatizar um ponto. Charles Schwab talvez nunca tivesse tido essa ideia e eu provavelmente jamais teria sido beneficiado por ela se eu não fizesse questão de incentivar a criação de ideias. Esse incentivo era assegurado por um relacionamento próximo e contínuo com os membros do meu grupo de mastermind, entre eles Schwab. Contato, quero repetir, é uma palavra importante. É muito mais importante se acrescentarmos a ela outra: harmonioso. Por meio de relacionamento harmonioso com a mente de outros homens, o indivíduo pode ter uso pleno de sua capacidade de criar ideias. O homem que ignora essa grande verdade se condena eternamente à mediocridade. Nenhum homem é inteligente o bastante para projetar sua influência muito longe
sem a cooperação amistosa de outras pessoas. Leve isso com você de todas as maneiras possíveis em sua apresentação da filosofia da realização americana, porque isso é suficiente para abrir a estrada do sucesso para milhares de homens e mulheres que podem, de outra forma, passar pela vida sem ter em vista seu objetivo principal, muito menos realizá-lo. Muitas pessoas procuram o sucesso longe, bem longe de onde estão, e com grande frequência elas o procuram por meio de planos complicados baseados na crença em milagres e sorte. Como Russell Conwell colocou com grande aptidão o assunto em seu famoso sermão, algumas pessoas parecem pensar que a grama do vizinho é mais verde e ignoram os acres de diamantes na forma de ideias e oportunidades disponíveis a elas por meio da mente de seus associados diários. Encontrei meus acres de diamantes exatamente onde eu estava, enquanto olhava para uma fornalha tão quente que só podia penetrá-la com meus pensamentos. Lembro bem do primeiro dia em que comecei a divulgar minha ideia de me tornar líder de uma grande indústria do aço, em vez de permanecer como um participante sem importância no acre de diamantes de outro homem. No começo, o pensamento não era muito definido. Era mais um desejo que um objetivo definido. Logo, comecei a trazê-lo de volta à cabeça e incentivá-lo a morar lá. Até que chegou o dia, finalmente, em que a ideia começou a me conduzir, não mais o contrário. Nesse dia, comecei realmente a trabalhar em minha mina de diamantes. E foi surpreendente descobrir com que rapidez um objetivo definido encontra um meio de traduzir-se em seu equivalente físico. O principal é saber o que se quer. A segunda coisa mais importante é começar a cavar em busca dos diamantes exatamente onde se está, usando as ferramentas que se tem à mão, mesmo que sejam só ferramentas do pensamento. Em proporção ao uso fiel das ferramentas disponíveis, o indivíduo receberá outras melhores. O homem que entende e usa o princípio do Mastermind encontra as ferramentas necessárias muito mais depressa que aquele que nada sabe sobre esse princípio. Sem dúvida, alguns ouvintes vão querer saber como e onde conheci o princípio do Mastermind, ao que devo, mais que a todo o resto, o sucesso financeiro que recompensou meu trabalho. Bem, vou contar a história, e com ela o ouvinte terá uma compreensão melhor de meu motivo para incluir a frequência à igreja como uma das fontes importantes para o uso lucrativo do princípio do Mastermind. É claro que todos que me conhecem sabem que nunca enfatizei minhas ideias religiosas ou minha frequência à igreja no sentido de me colocar como um exemplo a ser reproduzido, mas tornei parte do meu programa regular de vida deixar de lado todos os pensamentos sobre coisas materiais, pelo menos um em cada 7 dias, lendo um livro ou ouvindo um sermão ou uma palestra. Certa manhã de domingo, ouvi o sermão de um clérigo que me deu uma descrição nítida do que ele acreditava que Cristo faria se vivesse em um mundo no qual comércio e indústria fossem os interesses dominantes das pessoas. De um jeito muito dramático, ele criou uma imagem de Cristo e seus 12 discípulos vivendo em nosso mundo moderno, transformados na vida dos dias atuais, e os descreveu sentados em volta de uma mesa como a diretoria de uma grande indústria. Ele colocou palavras modernas na boca de Cristo e dos discípulos e pintou uma imagem impressionante de como ele acreditava que o grupo comandaria os negócios se vivesse em uma era industrial como a nossa. Eu era só um jovem e desconhecido trabalhador, mas aquele sermão plantou em minha mente a semente do princípio de Mastermind. Comecei a pensar sobre ele, comecei a falar sobre ele com outros trabalhadores, e logo 2 dos meus associados mais próximos começaram a ter uma ideia de suas estupendas possibilidades. Vestimos a ideia com nossa compreensão prática da indústria do aço. Sem demora, quase antes de percebermos completamente o poder do princípio que tínhamos encontrado,
cristalizamos nossa conversa em um objetivo principal definido, que conduziu à origem da qual extraímos o necessário capital de giro para o meu primeiro empreendimento industrial. Esse é um mundo de desconfiança e dúvida. E você vai encontrar muitos homens dizendo que não vão à igreja porque os pregadores só falam de um mundo do qual nada conhecem, que suas ideias são impraticáveis e inadequadas para o uso em um mundo de trabalho diário no qual o homem precisa atender às necessidades do estômago antes de poder fazer alguma coisa pela salvação de sua alma. Nenhum homem sábio vai se deixar enganar por esse tipo de filosofia. A igreja é um lugar onde se pode encontrar combustível para o fogo do pensamento. Talvez seja verdade que pregadores às vezes falam demais sobre uma vida futura e pouco sobre a vida que vivemos neste mundo. Mesmo assim, prevalece o fato de eu ter encontrado o caminho da pobreza para a riqueza por meio de uma ideia plantada em minha mente por um pregador em uma igreja. Não me entenda mal. Não digo que a igreja é o único lugar onde se pode ser inspirado por ideias sólidas que ajudam na solução de problemas materiais. Também não pretendo dar a impressão de que a igreja é sempre o melhor lugar para encontrar essa inspiração. Quero enfatizar, porém,